Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso quadro Vivendo com Propósito. É isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia, eu acho que você sabia disso, que o nosso Deus ele não erra. Tudo que ele faz com propósito. Ou seja, se você está aí onde você está hoje, na sua família, na sua casa, é porque Deus queria que você estivesse aí e tem um propósito para que você estivesse aí. Tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo porque eu tenho certeza que vai te edificar bastante esse vídeo. Bora lá? Pessoal, e para isso, mais uma vez, está aqui conosco o pastor Davi Moraes para nos ajudar e falar um pouquinho mais sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Nos ajude aí, pastor, como é que é esse negócio que Deus não erra, que estamos no lugar que estamos com o propósito de Deus? Pois é, né? Deus não erra e ele sempre nos coloca no lugar que devemos estar. E isso, muitas das vezes, é algo que nós precisamos analisar e precisamos ter em nossa mente. Porque a gente sempre quer mudança, né? De alguma coisa. E aí, às vezes, culpamos a situação que estamos, o não conseguir avançar, o não conseguir viver o propósito no local que eu estou. Ah, eu não prospero, eu não cresço, eu não evoluo, eu não cumpro o meu propósito, porque a igreja que eu estou é pequena. Porque a cidade que eu estou é A pequena. família que eu vim é A pequena. família que eu venho é pequena, É, né? Inclusive, além de tudo isso, né? Tem esses estigmas de que quando a gente vem de família pequena ou igreja pequena, a gente não consegue avançar. Mas nós precisamos entender que Deus tem um propósito independente de onde quer que nós estejamos. Assim como Deus pode estabelecer o nosso propósito em uma igreja pequena e ali ser o nosso propósito, existem pessoas que têm medo de ir para uma igreja grande e lá não cumprir o seu propósito. Mas quando Deus tem um propósito, seja numa igreja pequena, numa igreja grande, Deus sempre fará você cumprir esse propósito. é interessante saber que o nosso Deus ele não se importa com o local, né? Não. Ele muda o local, ele faz o local, ele te tira, mas ele tem um tempo certo para tudo, né? E na Bíblia nós vemos várias pessoas que eram consideradas improváveis, mas que foram chamadas por Deus para um propósito. Temos Gideão, é a menor família, né? Temos Jefité, temos o próprio Davi, que estava atrás das ovelhas, e vários outros que eram considerados pessoas que, aos olhos humanos e segundo a nossa perspectiva, a nossa análise talvez psicológica ou sei lá, qualquer outro tipo de análise, seriam pessoas improváveis em algum aspecto de viver o chamado e o propósito de Deus para a vida delas. E para isso, eu quero compartilhar um texto que está em Jeremias, capítulo de número 29, a partir do verso 4 até o verso 7, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai as casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai-vos filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz porque na sua paz vós tereis paz. Olha só, o próprio Deus estava usando o profeta Jeremias para proclamar a nação de Israel que estava na Babilônia. E a primeira coisa que ele fala é que eu quem vos transportei de Jerusalém para a Babilônia, ou seja, eu quem os coloquei aí. Deus colocou isso lá. Eu quem os coloquei. A gente sabe, né, no contexto bíblico, que essa ida de Jerusalém para a Babilônia é um juízo sobre a nação de Israel por desvios dos mandamentos e das palavras de Deus. A gente tem essa noção de que o profeta Jeremias foi levantado como uma voz profética para que houvesse um conserto ou para alertar sobre a possibilidade justamente de vir esse cativeiro. E quando veio esse cativeiro, o próprio Deus usa a boca desse profeta para dizer: eu quem vos coloquei aí. Agora, eu vos coloquei aí não para que vocês possam se diminuir, mas muito pelo contrário. Que vocês possam edificar casa, habitar nela, que vocês possam plantar pomares, comer dos frutos que vocês plantaram, que vocês possam se casar, gerar filhos e filhas, e que vocês possam também
além de tudo isso, procurar a paz da cidade, orar ao Senhor pela paz na cidade para que se estabeleça a paz. Então, nós não somos fruto do meio em que vivemos. É algo que nós precisamos entender e compreender. Deus não está atrelado a um espaço geográfico, não nos limita porque estamos em um espaço geográfico. O próprio Deus está dizendo, vocês podem ser frutíferos. Vocês podem produzir, vocês podem fazer algo. Não importa se você está em uma igreja pequena, se você vem de uma família pequena. E eu quero falar para você que está nos assistindo. Se você vem de uma família pequena, se você está em uma igreja pequena, se você, quem sabe, se considera alguém que é um funcionário sem valor dentro da empresa que você está, não importa, não interessa. Se Deus te colocou neste lugar, se Ele te plantou neste lugar, é para que você seja frutífero neste lugar. É para que você possa estabelecer sobre este lugar um propósito e viver e vivenciar um propósito neste lugar. Não se queixe. Eu não tenho as ferramentas adequadas. Eu não tenho uma família importante. Se você olhar biblicamente, vários são os personagens. Por exemplo, Gideão não tinha as ferramentas adequadas para a guerra. Jesus mandou ele pegar uns objetos que não tinham nada a ver com guerra praticamente. Josué, por exemplo, quando circulava a cidade de Jericó, você vê que ele não tinha ferramentas de guerra. Apesar de vir de um contexto de guerra e de saber que ele iria guerrear, você não vai ver ele olhando para os objetos. Não, vai tocar a trombeta. É um objeto que talvez não fosse adequado para uma guerra, né? Naquele momento, naquele espaço, apesar de eles estarem banhados com espadas também. Então, nós vemos, biblicamente falando, que nós precisamos parar de olhar para o lugar que gostaríamos de estar e começar a olhar para o lugar que eu estou e fazer do lugar que eu estou um local onde eu posso ser frutífero e cumprir o meu propósito. E saber, né, que em cada local nós estamos cumprindo nosso propósito. Porque eu estou contando aí, eu lembro também de José, né? Porque José, na casa do pai, José, quando foi vendido lá na casa de Potifar, José na prisão, entendeu? E todo local que ele estava era o propósito de Deus para prepará-lo para viver ainda o seu propósito lá na frente, né? Então, ou seja, todo local era um preparo para ele, né? Local que para muitos seriam, ao invés de olharem para isso como uma oportunidade de serem forjados e preparados para viver o propósito, olhariam com um olhar de reclamação, de reprovação, de murmuração, onde estariam ali falando, né, abertamente, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é meu propósito, a minha ocasião de estar aqui, por quê? Qual é a circunstância, né? Então a gente precisa entender que chamado e propósito não está ligado às circunstâncias, mas à obediência. É a obediência. Né? Você vai ver, eu até ministrei no domingo lá na igreja agora passado, que Jesus chega até os discípulos no Mar da Galileia e chama os discípulos, né? Está em Mateus capítulo de número 4, e a Bíblia vai dizer que eles estavam ocupados. Ou seja, eles estavam jogando a rede, os outros estavam consertando a rede, e você vai ver que além deles estarem ocupados, e independente deles estarem ocupados, na hora que eles receberam o chamado, o que eles fizeram? Eles não olharam por eles estarem vestidos como pescadores, ou por não terem as ferramentas adequadas, o conhecimento adequado para ser um discípulo de um mestre. Eles simplesmente abandonaram e seguiram. Obedeceram. Então o chamado e o propósito que você tem para viver está muito mais ligado a você obedecer do que as circunstâncias que você tem. Talvez hoje não tenha as circunstâncias adequadas, as ferramentas adequadas, mas amanhã pode ser que Deus proveja alguém com as ferramentas adequadas para cumprir o seu propósito. É interessante porque parece que os locais que nós vamos passar vão ser os fatores que vão nos amadurecer, né? Vão nos preparar para estar em certo local que nós queremos. Vamos supor, nós imaginamos que o nosso propósito seja de pregar, né? Todo mundo quer pregar um dia, quer estar em cima do púlpito, beleza. Mas antes de pregar, você vai ser um diácono, você vai estar na portaria, vai limpar o chão, vai aí você fala, poxa, mas peraí, mas meu propósito não é esse, meu propósito é estar lá. Mas entenda, para você, Deus não está te colocando no lugar errado, faz parte do processo.
Não é verdade, pastor? Então, O problema é que a gente não quer aceitar muitas, né, não querem aceitar esse É processo. verdade. E aí eu vejo que as pessoas passaram por isso. Se você for ver, quando for eleger lá o substituto de Judas, o homem que foi eleito, ele tinha passado por uma história com os pessoal da igreja. Ele tinha um histórico, aprendeu, andou com Jesus vários tempos também para ser eleito, para poder viver aquele propósito. Ou seja, cada detalhe da vida faz parte, né? E Deus vai nos colocando nos locais certos. Só basta nós olharmos para isso, né? E falar, não, isso aqui é um preparo de Deus para minha vida. Isso aqui é um momento de Deus para minha vida. É um aperfeiçoar, né? É um aperfeiçoar. A gente precisa começar a olhar pela ótica de Deus e não pela nossa própria ótica. O local onde estamos, as circunstâncias que vivemos, as fases que nós estamos passando, tudo isso é aperfeiçoar e trabalhar de Deus. O problema é que a gente só olha para o agora e não enxerga, biblicamente falando, que Deus tem um propósito em tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, interessante. Eu fico até meditar, espero que você também fique aí do outro lado pensando sobre isso, sabe? Porque isso vai te ajudar a você não murmurar, talvez, pela fase que você estiver passando aí na sua casa, na sua vida hoje em dia, tá bom? Pastor, obrigado mais uma vez por ter nos ajudado, esclarecido um pouco mais sobre esse assunto aí, que nós possamos cada vez mais olhar as fases da vida com um olhar diferente. Amém. Obrigado vocês. Mais uma vez aí estar nesse episódio aqui, nesse quadro. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. E vai assistindo aí que tem muita coisa ainda. Valeu, pastor. Obrigado. E você que está aí do outro lado, muito obrigado também, tá bom? Compartilhe com mais alguém também esse vídeo, mande para mais pessoas. Curta, deixe aqui seu comentário. É importante, nós gostamos de responder você, tá bom? Guarde aí tudo que foi falado no seu coração.